Olá pessoal, tema deste vídeo é a engenharia econômica e a aplicabilidade deste conceito, conceito de engenharia econômica, ao setor da construção civil. Fundamental que inicialmente se diferencie o que é financeiro do que é econômico, ok? Financeiro diz respeito à equação de fundos, a fluxo de recursos financeiros, fluxo de dinheiro que entra e sai de determinada organização, no nosso caso a construção civil, o dinheiro que entra e o dinheiro que é alocado nas diversas funções, aos diversos departamentos da empresa construtora, compras, pessoal, equipamentos, ferramentas, custos indiretos e custeio da estrutura de uma forma geral. Então, financeiro diz respeito a tudo aquilo que é relacionado a fluxo de dinheiro, fluxo de recursos, o sangue que corre dentro de uma estrutura organizacional empresarial. O conceito econômico, ele parte um pouco além do conceito de financeiro, conceito financeiro, perdão. O econômico, ele avalia o conceito econômico, a engenharia econômica, de uma forma geral, ela avalia aquela rentabilidade, aquele valor agregado ao negócio de uma empresa, no nosso caso do Construbusiness, quando se compara esse ganho de valor, esse aumento no poder de compra com outras oportunidades, outras alternativas de investimento. O cerne da engenharia econômica é a estruturação, é a concepção, a análise, a estruturação, agora sim, e a operacionalização de empreendimentos que gerem mais retorno financeiro para os investidores, para os donos da construtora, do que o custo médio ponderado de capital. Para quem nunca teve contato com o conceito de custo de capital, considere a seguinte ilustração, a seguinte análise. O dono de uma construtora, ele tem diversas oportunidades ali de investimentos, são diversos empreendimentos que aparecem como oportunidades de negócio ao longo da vida operacional, ao longo da vida empresarial da construtora, ok? Dentre estas alternativas, qual é aquela que proporciona maior retorno financeiro, maior retorno econômico? As duas questões, não necessariamente, outro conceito muito importante, lucro contábil, lucro financeiro, é apenas uma medida de lucro. O empresário, ele deve buscar sobremaneira e fundamentalmente o lucro econômico, ok? Então, voltando ao conceito do lucro econômico, vamos considerar que o empresário ele tem aí à sua disposição 5 oportunidades de empreendimentos. Qual delas proporciona o maior retorno econômico, ok? No menor espaço de tempo com o menor risco, ok? Uma segunda alternativa, agora abordando o conceito do custo de capital, uma segunda alternativa de análise, agora abordando o conceito de custo de capital, pode ser raciocinada da seguinte maneira. O empresário da construção civil tem lá um determinado recurso, vamos considerar aí R$1 milhão, aplicado num determinado veículo de investimento, um tesouro direto, uma LCI de banco, que lhe renda aí ao ano um determinado X%. Hoje, em março de 2020, a remuneração básica de aplicações no mercado financeiro aí de renda fixa se situam aí na faixa de 3,75% ao mês, agora em abril, perdão. 3,75% ao ano, ok? Para o empresário retirar este recurso da aplicação e colocar no empreendimento da construção civil,
ele naturalmente exige, né, deve exigir que esse empreendimento da construção civil lhe retorne mais rentabilidade do que esses 3,75%, que são a Selic, né, que é a balizadora, a taxa de juros balizadora de investimentos bancários, em tesouro direto, esse tipo de veículo de investimento. Ok? A taxa de juros já esteve bem mais alta, já esteve aí a 14, 15, 16% ao ano. Hoje, né, em 3,75, né, que pode ser considerado como custo de oportunidade do dinheiro, ok? Esse conceito é muito importante. O custo de oportunidade do capital, ele é aquela rentabilidade que o empresário ou o investidor deixa de oferir em determinado veículo de investimento quando ele opta por aplicar o dinheiro em outro veículo. No caso do exemplo que nós estamos conversando aqui, o investidor ou empresário iria retirar um recurso de um tesouro direto, por exemplo, e aplicar no empreendimento da construção civil. Então, qual é o custo de capital dele? O custo de oportunidade, na verdade, é aquela taxa que ele deixaria de oferir lá na aplicação. Já o custo do dinheiro, o custo ponderado do capital, né, o custo médio ponderado do capital, em inglês WACC, né, Weighted Average Cost of Capital, esse recurso ele é a somatória do custo de oportunidade mais uma taxa de risco e uma taxa de rentabilidade que compensa o investimento, né, em determinado empreendimento. Então, o custo médio ponderado de capital é uma somatória dos custos das fontes de recursos disponíveis para a construtora, ok? Então, o que acontece quando você investe num empreendimento de maior risco, como é o caso da construção civil? Você deve exigir que esse empreendimento lhe retorne mais rentabilidade, ok? Daí que vem a importância da engenharia econômica. Dentre todos os investimentos, todos os empreendimentos componentes, né, à disposição, né, do empresário da construção civil, qual deles é o mais rentável e quando se comparado o retorno deste investimento com o custo médio ponderado de capital, qual é a rentabilidade que este empreendimento me proporciona. Hoje em dia está muito fácil, né? Todos nós sabemos aí que qualquer casa de 50 metros quadrados aí que você constrói e vende, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, ele rende 2% ao mês, com muita facilidade, né? Como a Selic caiu muito, hoje 3,75%, né, ao ano, antigamente, aí, menos de 2 anos atrás, era quase 17%. Né, hoje fica fácil, né, de qualquer empreendimento bater, né, a Selic e retornar mais do que o custo de oportunidade do empresário e de eventuais investidores, parceiros, dentro de uma SPE, dentro de uma sociedade em conta de participação, dentro de um consórcio, né, e até mesmo ali dentro do círculo societário, né, do empresário da construção civil. Né? Agora, e dentre os empreendimentos à disposição do empresário ali no seu portfólio? Qual deles proporciona mais rentabilidade, né, acima do custo médio ponderado de capital, com menos risco e dentro de um prazo adequado à realidade da construtora? A engenharia econômica trata desses assuntos, levando-se em consideração diversas outras instâncias de análise, como a formação do VGV adequada à absorção do mercado, né? A fatia de mercado que tem disponibilidade, desejo e condições de comprar, de absorver aquele produto, né? Análise da concorrência, análise aí da estrutura de custeio deste empreendimento, aí entrando no âmbito da engenharia financeira, né? Que é um dos aspectos da engenharia, que dá base, perdão, para a engenharia econômica, né, para a análise econômica, e analisando-se em mais detalhes, né, a DRE, demonstração de resultado do empreendimento, né, que é uma ferramenta aí de gestão muito interessante, né, que eu consegui adaptar, né, uma DRE, né, que é um documento obrigatório da contabilidade, né, para as empresas, né, a demonstração de resultado do exercício. Eu transformei a demonstração de resultado do exercício para a demonstração de resultado do empreendimento, né? Tendo em vista que os negócios da construção civil, eles são únicos, né? São diferenciados entre um e outro, em termos de localização, de tipologia, de processo construtivo, de dimensão,
né, de padrão de acabamento, né? São negócios distintos entre si. Então, a análise econômica e financeira de negócios, né, de empreendimentos da construção civil deve ser feita com base em projetos, em empreendimentos distintos. Por isso houve, né, havendo então a necessidade de adaptação da DRE da contabilidade, que analisa o comportamento da empresa que produz de forma seriada, né, dentro de uma planta ali fixa, né, adaptando a realidade desta DRE, demonstração de resultado do exercício, para o ambiente da construção civil, aí então se desenvolvendo a demonstração de resultados do empreendimento, ok? A engenharia econômica é isto. Através da engenharia econômica se analisa retorno antes de impostos, né? Retorno pós-impostos, analisa-se o EVA, né? O Earned Value Added, né? Geração de valor agregado pelos negócios, o que cada empreendimento proporciona ao empresário e aos seus parceiros investidores em termos de retorno a mais, eu chamo isso de alfa positivo, do que o custo do dinheiro, né, o custo do capital dos próprios sócios, de eventuais parceiros investidores, tá, e até mesmo custo de recursos aí, captados no sistema financeiro, bancos, sistema bancário para fazer ali o giro, né, o capital de giro. Esta é a engenharia econômica, é fundamental que hoje em dia, tendo em vista a concorrência, né, acirrada do mercado, que as decisões sobre qual empreendimento deve ser escolhido, né, dentre aí um portfólio, uma cartela de oportunidades, né, levando-se em consideração os aspectos econômicos e financeiros, né, e sempre de olho no comportamento da concorrência e do mercado. Hoje em dia, uma construtora pode muito bem desenvolver empreendimentos que retornem muito mais, 200, 300, 400% a mais do que o CDI, do que a Selic, né, transformando aí a construtora numa gestora, né, de recursos captados com eventuais investidores, pessoas físicas ou jurídicas, né. Esses recursos são aplicados em empreendimentos. Esses empreendimentos, quando são vendidos, né, proporcionam aí um fluxo de caixa de retorno para os investidores, né, que hoje estão ávidos, sedentos, né, por oportunidades de investimento, né, que proporcionem mais retorno do que a Selic hoje em 3,75 ou a Bolsa de Valores que, né, sofre aí oscilações tremendas, né, principalmente nos últimos 2 meses.